destaque no Panorama CBN, Trump alivia a taxação de produtos do agro, mas tarifaço ainda vale para outros itens brasileiros nos Estados Unidos. COP30 retoma negociações hoje após incêndio. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reage à indicação de Jorge Messias para o STF. Ucrânia aceita negociar proposta de paz feita pelos Estados Unidos, que prevê perda de territórios para a Rússia. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de sexta-feira, 21 de novembro de 2025. Eu trago em menos de meia hora para você as notícias mais importantes que repercutem ao longo do dia. Vamos juntos! O presidente Lula classificou como positivo o anúncio dos Estados Unidos sobre a retirada da tarifa de 40% de alguns produtos brasileiros. A medida de Donald Trump beneficia a carne bovina, o café, o açaí, o cacau e outros insumos. São mais de 200 itens acrescentados à lista de exceções do tarifaço imposto anteriormente ao Brasil. A retirada das taxas vale para produtos que chegaram aos Estados Unidos a partir de 13 de novembro. A data coincide com a reunião entre o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quando o tema foi discutido. Logo após o anúncio, ontem, Lula publicou um vídeo nas redes sociais ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele falou que a derrubada da sobretaxa é uma vitória do diálogo, da diplomacia e do bom senso. Eu acabo de receber uma notícia que me deixou feliz. Não é tudo que eu quero, não é tudo que o Brasil precisa, mas é uma coisa muito importante. Depois de um telefonema de meia hora com o presidente Trump, depois do encontro na Malásia, o presidente Trump acaba de anunciar de que vai começar a reduzir vários produtos brasileiros que foram taxados. Portanto, eu acho, Haddad, algo que o Trump deu um bom final. Ele está convidado para vir no Brasil quando ele quiser. E eu espero ser convidado para ir a Washington para a gente poder zerar qualquer celeuma comercial, política entre Brasil e Estados Unidos. E aí, quando o presidente fala em zerar, esses problemas, também tirar a sobretaxa dos produtos que restam e as sanções às autoridades brasileiras. Isso ainda não entrou no pacote. Bom, o ministro Fernando Haddad espera que outros passos sejam dados. O que nós precisamos é de mais investimento, tanto de empresas brasileiras lá como de empresas norte-americanas aqui. O que a gente precisa é de mais comércio, mais entendimento, mais integração. Nós estamos no mesmo continente e eu acredito que, pouco a pouco, é um segundo ou terceiro passo que está sendo dado. Diferentemente da ordem executiva da semana passada, que era global, a decisão dessa quinta-feira se aplica somente ao Brasil. No documento, Trump cita a conversa com o presidente Lula, no início de outubro, e diz que o corte nas alíquotas é resultado das negociações entre os governos. Os setores beneficiados comemoram a redução, claro, né? O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café, Pavel Cardoso, disse que a revogação comprova que o insumo brasileiro é essencial para a economia americana. E o trabalho conjunto da ABIC e todas as entidades que compõem o ecossistema café, conjuntamente com o governo brasileiro, e destacamos, sobretudo, a liderança do vice-presidente Geraldo Alckmin, do negociador Mauro Vieira, do Itamaraty, que muito bem representou o Brasil. Essa reunião de esforços que conjuntamente chegamos a esse resultado representa a união do café brasileiro em defesa do principal mercado para onde o Brasil exporta café. No caso da carne, os americanos eram o segundo maior comprador nacional antes do tarifaço, importando 12% de todo o volume que o Brasil vende para o exterior. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes disse que a medida demonstra a efetividade do diálogo técnico e das negociações. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, classificou a decisão como uma vitória do governo Lula e pontuou que a oposição bolsonarista teve uma derrota. Em resposta, o deputado Eduardo Bolsonaro tentou desvincular a ação do governo brasileiro da decisão de Trump. Nas redes sociais, ele falou que o decreto da Casa Branca foi editado para conter a inflação de alimentos, principalmente de café e de carne. E voltou a atacar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o culpando pela imposição das tarifas.
Bom, vamos de COP agora, né? A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, confirmou que os trabalhos nas plenárias da conferência serão retomados hoje, após a interrupção pelo incêndio que atingiu a Blue Zone nesta quinta-feira em Belém. Que situação, né? Vamos ver o que a Marina disse. As áreas que têm alguma acessibilidade estão devidamente isoladas e nós vamos continuar nos dedicando à substância através dos processos de negociação em relação aos diferentes temas que estão postos, em relação à adaptação, os indicadores, financiamento, temas como, por exemplo, sinergia, que é um tema que não aparece muito, mas é um tema igualmente importante em relação a como integrar os esforços das 3 convenções. Marina disse que a liberação foi possível após a conclusão de uma avaliação que atestou as condições de segurança no espaço atingido. O alvará para funcionamento foi renovado, permitindo a continuidade das atividades oficiais da COP. Otimista, Marina acredita que agora o ritmo das negociações segue em pleno vapor. E a senhora veio conferir os estragos? Bem, conferir isso quem faz são os técnicos, né? Mas obviamente que temos responsabilidades políticas e institucionais e estamos atentos a tudo que acontece aqui, mas são os técnicos os responsáveis pela área que têm competência para fazer adequadamente, com segurança, confiança e credibilidade. Mas o próprio presidente da COP, André Corrêa do Lago, disse que o incêndio poderia afetar o desfecho da conferência. Ele falou isso à CNN Brasil, disse que muitos acordos ainda estão pendentes, né? Mas aí pouco depois, em entrevista para a Globo News, ele tentou minimizar, recuou. A Zona Azul já está aqui sob controle de novo das Nações Unidas e estamos aí prontos para esse dia intenso. A diretora executiva da COP30, Ana Toni, falou que a área afetada pelo incidente ficará isolada até a conclusão da COP e que todas as pessoas que precisaram de atendimento médico durante o incêndio por terem inalado fumaça são acompanhadas. Todo mundo se ajudando, foi, digamos, um mutirão de solidariedade, mas é esse espírito que a gente espera também ver nas negociações, todo mundo se ajudando, independentemente de que nacionalidade, para onde está indo. Era um ajudando o outro, isso também foi um momento muito simbólico. Não sei se você teve acesso ao vídeo, mas foi uma correria, né? Porque havia uma palestra no momento em que o fogo começou e as pessoas saíram correndo desesperadas. 21 pessoas foram atendidas pelo serviço médico, 19 por inalação de fumaça e 2 por crise de ansiedade. O fogo começou no pavilhão da África Oriental, numa área que tem estandes de países de todo o mundo, blocos e organizações da sociedade civil. Havia suspeita de que o fogo tivesse começado por um curto-circuito em celulares que estavam carregando. Mas agora a linha principal do Corpo de Bombeiros é de que o foco tenha surgido num aparelho de micro-ondas. Fato é que não tem jeito, né? Tem repercussão internacional do incêndio. O ministro do Turismo, Celso Sabino, falou que o fogo só não se alastrou porque o material da lona que cobre o pavilhão tem tratamento anti-chamas. E aí, questionado sobre mais um fato negativo durante a COP, o ministro, que é do Pará, minimizou. Eu penso que aqui os ouvintes da CBN, eu acho que boa parte vai concordar comigo. Então vai ser um celular que pegou fogo numa tomada que vai comprometer o sucesso dessa COP até aqui. Na semana passada, depois da invasão de manifestantes na entrada da Zona Azul, a ONU chegou a alertar, numa carta enviada aos governos federal e do Pará, para o risco de exposição à eletricidade no pavilhão. A presidência da COP respondeu dizendo que todos os problemas técnicos apontados estavam sendo solucionados. Bom, o incêndio adiou as negociações que estavam acontecendo de forma intensa em salas fechadas. E sobre isso, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, antes do incêndio, havia falado sobre buscar uma solução para o aquecimento global e ele disse que é fundamental a transição para a energia limpa. Para mim é claro que um acordo só será possível se esse acordo tiver em conta as preocupações daqueles que consideram que a adaptação necessita de um volume de recursos substancial. Não há solução para os problemas se não houver simultaneamente uma transição justa dos combustíveis fósseis para
as energias renováveis. Guterres falou que os países têm a preocupação legítima de que o financiamento esteja equilibrado com o progresso das nações em desenvolvimento na redução de emissões. Bom, vamos acompanhar o dia de hoje na COP. Leandro Gouveia está por lá. Quem ouve o Panorama Sempre conhece bem o Leandro, né, que apresenta o Panorama da Noite. E aí eu sugiro que você vá atualizando o nosso site, cbn.com.br, ou então fique ligado na programação da CBN aí na sua região, para você ter acesso às informações nesse dia pós-incêndio na COP30. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu pautar na casa projetos que desagradam o governo. Um deles é a proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para cargos no Poder Executivo a partir das eleições de 2028. A proposta, que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, também será levado ao plenário. O movimento está sendo visto como uma retaliação de Alcolumbre, após o presidente Lula indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. E é claro que essa nomeação de Messias ainda repercute hoje, né? Para tomar posse agora, ele terá de ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E também vai precisar ter o nome aprovado pelo plenário principal da Casa. São necessários, pelo menos, 41 votos. Em comunicado, Messias disse que está honrado com a missão e que buscará demonstrar ao Senado que reúne os requisitos necessários para assumir a função. E a reportagem do Globo apurou que Jorge Messias vai começar nos próximos dias uma corrida para consolidar apoios. O plano traçado pelo governo tem o objetivo de fazer uma articulação política conduzida por Jacques Wagner, líder do governo na casa. Para conquistar votos da oposição, Messias, que é evangélico, deve contar com apelo religioso para ampliar a adesão ao nome dele. O indicado por Lula já disse a aliados que vai procurar diretamente Davi Alcolumbre, que demonstrou incômodo com a escolha, e também o senador Rodrigo Pacheco, que era o preferido de Alcolumbre. A preocupação com a votação cresceu depois que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi reconduzido na semana passada por uma margem estreita, apenas 4 votos acima do mínimo necessário. Nos bastidores, líderes da base admitem que só evitaram uma derrota inédita graças a uma operação emergencial que arrancou 2 votos da oposição e contou com a articulação direta de Davi Alcolumbre para manter o quórum alto em uma semana de esvaziamento. Bom, da parte do presidente Lula, ele falou que tem certeza de que no STF, o atual advogado-geral da União seguirá cumprindo o papel na defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito. E você deve ter acompanhado aí nas redes sociais críticas ao timing, equivocado de Lula nessa indicação. Bem no Dia da Consciência Negra, ele indicou um homem branco para o STF. Em nota divulgada, as organizações Fórum Justiça, Plataforma Justa e Temes, Gênero e Justiça, que haviam apresentado sugestões de mulheres para a vaga, cobraram o governo a transformar discursos em práticas e reduzir a desigualdade de gênero em cargos públicos. Aliados de Lula acreditam que ele vai escolher uma mulher para a vaga que é hoje ocupada por Messias. Uma notícia curiosa agora. O lançamento de um foguete pelo Brasil, que estava previsto para o próximo sábado, amanhã, foi adiado. A primeira tentativa vai ocorrer no dia 17 de dezembro agora. Segundo o comunicado, a mudança vai permitir novos testes de segurança no veículo e garantir máxima confiabilidade. Para você que não estava sabendo, o foguete Hambit Nano, desenvolvido pela empresa privada sul-coreana Innospace, será lançado no Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, e marcará a entrada do Brasil no mercado global de lançamentos espaciais comerciais, hoje dominado por Estados Unidos, Europa e China. Operado pela Força Aérea Brasileira e braço militar do Programa Espacial Brasileiro, a base aeroespacial na região metropolitana de São Luís será palco da Operação Space World 2025. É uma missão que vai inserir cargas úteis, como satélites, no espaço a partir do território brasileiro.
O lançamento vai envolver a participação de 400 profissionais, dos quais 300 são militares. O Ambit Nano levará a bordo um total de 8 dispositivos, 7 brasileiros e 1 indiano, definidos como experimentos. Entre eles estão 2 nanosatélites desenvolvidos pela Universidade Federal de Santa Catarina, que permitirão o estudo de um sistema de comunicação de baixo consumo energético usado na aplicação da Internet das Coisas, rede integrada de objetos eletrônicos inteligentes. O foguete também vai levar tecnologias como placas solares e até mensagens de quilombolas. Algumas notícias rápidas agora que chamaram a atenção. O empresário Philip Hagler morreu em um voo de parapente nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. E olha só, ele completaria 60 anos, 2 dias depois, no dia 22 de novembro. Ele era bicampeão brasileiro de asa delta e chegou a ser resgatado ontem pelos bombeiros em estado gravíssimo, mas não resistiu. Phil, referência no esporte, ele era chamado assim por pessoas próximas, né? Chegou a presidir a Confederação Brasileira de Voo Livre. Após o acidente, a Polícia Civil realizou perícia no equipamento e foi aberta uma investigação para apurar as circunstâncias da queda. No interior de São Paulo, a Polícia Militar prendeu 7 suspeitos de roubar uma joalheria em um shopping movimentado de Campinas. 3 pessoas foram presas na cidade de Pedreira. Uma delas ficou ferida após confronto com militares. A Polícia Civil informou que a quadrilha chegou a roubar relógios de luxo, mas os objetos foram recuperados. Uma funcionária chegou a ser feita refém, mas foi liberada sem ferimentos. As investigações estão em andamento. O deputado Alexandre Ramagem saiu do Brasil de forma irregular. O site Platô BR mostrou o parlamentar com a mulher num condomínio de luxo em Miami, nos Estados Unidos. Os dois tranquilos indo treinar. Segundo investigadores, o caso é tratado como fuga. O diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência na gestão de Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF a 16 anos e 1 mês de prisão em regime fechado em razão da trama golpista. Ramagem, segundo o entendimento do STF, usou a estrutura da ABIN para espionar ilegalmente desafetos de Bolsonaro. A Câmara informou que não autorizou nenhuma missão do deputado no exterior. Parlamentares do PSOL pediram ao Supremo Tribunal Federal a prisão cautelar de Ramagem. E a Justiça Federal decidiu manter a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro. Ele foi detido na noite de segunda-feira, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, enquanto tentava embarcar para o exterior. A juíza responsável negou o habeas corpus protocolado pela defesa do dono do Banco Master. O mérito do pedido ainda será analisado. E atualizações sobre o vazamento do Enem. Conversas vazadas de WhatsApp mostram que o professor que previu antes partes do Enem pagava universitários para memorizar questões de outros exames do MEC. Edicleide Souza Teixeira pagava R$10 por questão decorada. Ele disse não ter feito nada de errado e que consegue antecipar os conteúdos com base em edições antigas do Enem e em outras provas usadas pelo Ministério da Educação. Lembrando que o exame teve 3 questões anuladas por similaridade com aquelas que foram divulgadas por esse homem, o Ediclei. O governo acionou até a Polícia Federal, que está investigando o caso. Destaques internacionais. O governo da Ucrânia anunciou que aceitou negociar a proposta de paz feita pelos Estados Unidos, que prevê perda de territórios ucranianos para a Rússia. O documento daria o controle da Crimeia e parte do leste do país aos russos. A medida também reduziria o poder das Forças Armadas de Kiev. A União Europeia sustenta que qualquer plano só vai funcionar se tiver o apoio da Ucrânia e da Europa. Foi o que disse o ministro das Relações Exteriores da França. Não queremos que a Ucrânia se renda. Os ucranianos resistiram heroicamente à agressão desenfreada da Rússia por mais de 3 anos e jamais aceitarão qualquer forma de rendição. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou que recebeu a proposta e disse que está pronto para discutir os detalhes com Donald Trump. O
terremoto de magnitude 5.5 atingiu Bangladesh nesta sexta-feira. Informação confirmada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor ocorreu perto da cidade de Narsingdi, a cerca de 33 quilômetros da capital, Dhaka. Ainda não há relatos de vítimas ou feridos, pelo menos até o momento em que eu gravava o podcast. Uma juíza americana ordenou a retirada das tropas da Guarda Nacional de Washington. A ação é mais um revés para o presidente Donald Trump no conflito com cidades e estados governados por democratas. A Casa Branca tem agora 21 dias para recorrer da decisão. Trump havia mobilizado mais de 2.000 militares para patrulhar a capital americana desde agosto. O procurador-geral da Venezuela declarou à AFP ontem que a laureada com o Prêmio Nobel da Paz e líder da oposição, Maria Corina Machado, será considerada foragida caso deixe o país. Machado diz, ela está escondida, que ela está na Venezuela, embora tenha manifestado a intenção de viajar para a Noruega para receber o prêmio. O procurador falou que, estando fora da Venezuela e enfrentando investigações criminais, ela é considerada foragida. Segundo ele, ela é acusada de atos de conspiração, incitação ao ódio e terrorismo. E olha essa daqui para fechar. A venda de um urso de pelúcia com inteligência artificial foi suspensa depois do brinquedo dar conselhos sexuais e instruções sobre objetos perigosos. A empresa asiática Follow Toy está recolhendo o produto do mercado. Os problemas foram descobertos por pesquisadores. Nos testes, o ursinho deu dicas de como beijar bem, por exemplo. Em uma outra interação, o brinquedo de pelúcia alertou que fósforos são para adultos, mas explicou como é feito o manuseio. Eles consideraram o ursinho perigoso. No futebol, o Corinthians venceu o São Paulo por 3-1 na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time de Dorival Júnior está em 10º na tabela, com 45 pontos. A equipe de Hernan Crespo, com a mesma pontuação, aparece em 9º. O Fortaleza venceu o Bahia por 3-2 e o Internacional ganhou do Ceará por 2-1. O Cruzeiro empatou em 3-3 com o Juventude. Agora a Fórmula 1. Hoje, em Las Vegas, ocorre o último treino livre da Fórmula 1. Na primeira etapa, o brasileiro Gabriel Bortoleto fez o penúltimo tempo e ficou em 19º. Na segunda parte, acabou ficando em último. O treino classificatório está marcado para o sábado, à 1 da manhã. A corrida ocorre no mesmo horário, no domingo. E a Justiça da Inglaterra acatou a ação do ex-piloto Felipe Massa pelo prejuízo financeiro e perda do título mundial de 2008. Na ocasião, o ex-piloto Nelsinho Piquet teria batido no carro do Felipe propositalmente, para beneficiar o companheiro de equipe, Fernando Alonso, a pedido da Renault. Felipe Massa perdeu o título mundial por 1 ponto para o britânico Lewis Hamilton. E antes de fechar o panorama de hoje, dei uma olhadinha aqui no Instagram e selecionei 2 pedidos musicais, tá? Pra gente ir pro fim de semana num clima bom. E aí tem aqui, o pedido do Ronaldo Lima, dizendo que ouve o panorama, que gosta muito da gente, e ainda lembrando do Dia da Consciência Negra ontem. Sobe o som pra Pérola Negra, Laerte Afonso. Tente usar a roupa que estou usando. Tente esquecer em que ano estamos. Arranja algum sangue, escreva num pano. Pérola negra, te amo, te amo. Grande Luiz Melodia com esse clássico. E agora tem também a Amanda Figueiredo, que está no Rio de Janeiro, doidinha pro show de amanhã da Dua Lipa. Dua Lipa que já tem CPF no Brasil, né, gente? Pelo amor de Deus, tá fazendo de tudo no Rio, ela. Já tomou caipirinha, jogou carta. Ontem teve que ser escoltada até pela polícia militar para sair de um barzinho. Essa sabe aproveitar. E amanhã o show na Barra da Tijuca. A Amanda tá ansiosa para chegar esse momento. Did a full 180, crazy,
Thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. Tá aí, Eduarda Filipa. Tô indo embora, hein, junto com o nosso DJ Laerte Afonso, o editor Luiz Figliazzi, agradecendo muito a sua companhia. Um beijo, um ótimo fim de semana, até segunda. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.